Salve galera! Vamos lá, trabalhando hoje exercícios de aplicação aí sobre sólidos geométricos, mais especificamente o cilindro, né? Então acompanha aí a resolução. Estamos estudando sólidos geométricos, nós já vimos os prismas, né? Que são sólidos geométricos, ou seja, figuras tridimensionais que contêm todas as superfícies planas e possuem duas bases. O cilindro tem alguma similaridade. Ele também possui duas bases, ele também é um sólido geométrico, porém as suas superfícies não são planas, né? Ele apresenta aí superfícies curvas, tá? E essa é a diferença do cilindro para o prisma. Uma outra questão é que o prisma poderia apresentar vários tipos de base contendo uma figura plana, um triângulo, um quadrado, um retângulo, trapézio, pentágono, hexágono, octógono, enfim. Na sua base pode conter qualquer figura plana. Já o cilindro não. A sua base é única e vai ser sempre um círculo. Ah, professor, não tem como ter um cilindro com um triângulo na base? Não, gente. O triângulo vai ser do prisma, tá? O cilindro só tem um tipo de base e a sua base é um círculo. Fechou. Maravilha, professor. Então vamos para o exercício. O diâmetro da base de um cilindro reto tem 10 centímetros. Sabendo que a altura do cilindro é 12, o volume em centímetros cúbicos é. Então veja bem, uma característica muito importante na hora de nós resolvermos os exercícios é que a gente anote todas as informações que estão sendo disponibilizadas, bem como aquilo que o exercício quer que nós façamos. Então ele deu diâmetro, ele falou aí, ó, o diâmetro da base. Bom, gente, a base de um cilindro é um círculo. A base é um círculo. O diâmetro é um segmento de reta que vai de uma extremidade à outra, passando pelo centro. Então, se o diâmetro é igual a 10 centímetros, tem como eu achar o raio desse cilindro, da base desse cilindro? Sim. O raio é sempre a metade do diâmetro. Então, se o raio é 10, ou se o diâmetro é 10, o raio vai ser a metade do diâmetro, que vai ser 10 dividido por 2, portanto, o raio igual a 5 centímetros. Fechou. Determinei o raio. Mas ele não quer saber o raio. Ele falou que a altura desse cilindro vale 12 e ele pede para nós encontrarmos o volume. O volume. Como que eu calculo o volume de um cilindro? Volume, gente, é igual a área da base vezes altura. Isso que é volume, área da base vezes altura. Bom, professor, a altura é 12 e a área da base? Vamos calcular. Como que se acha a área da base de um círculo? Como que é a área da base? Se a base é um círculo, então é só achar a área do círculo. Nós vimos isso lá no estudo da geometria plana. A área do círculo é π vezes o raio ao quadrado. Então vai ficar aqui, ó, π vezes r ao quadrado. Conclusão, área da base igual a π vezes o raio, que no caso é 5, ao quadrado. 5 ao quadrado, 25. Então, a área da base igual a 25 π centímetros quadrados. Mas o exercício também não quer que a gente calcule a área da base. Ele não quer saber isso, tá? Ele quer que a gente calcule o volume. Eu achei aqui a área da base, tá? Professor, mas eu não teria que substituir o valor de π? Π não vale 3,14? Galera, até poderia. Porém, contudo, entretanto, verifiquem as alternativas. Observe que nas alternativas, todas as respostas estão em função de π. Olha aqui, ó. π, π, 300π, 1200π. Então, observe que não foi feito
a transformação do valor do π. Então, ficou representado π. Sendo assim, você não precisa mexer ou substituir o valor de π por 3,14. Então, vamos lá. Voltando, então, para a pergunta, volume desse cilindro vai ser a área da base, que é 25π, vezes a altura, que é 12. E 25 vezes 12, galera, dá 300 π centímetros cúbicos, porque volume é cubo. Conclusão, resposta 300 π centímetros cúbicos, letra C. Maravilha, galera? Então é isso aí. Continuando então, galera, vamos aí para o exercício 2. O que a gente tem aí agora? Ó? Qual é a altura de um cilindro de 12,56 centímetros quadrados de área da base, sendo a área lateral o dobro da área da base? Use π igual a 3,14. Então, observem que esse exercício ele não possui alternativa. Tranquilo, de boa. E ele deu o valor de π. Isso quer dizer que você precisa substituir o valor de π. Ó, vamos para as informações. Ele diz qual é a altura de um cilindro. Então, ele quer saber o H. A altura, ele quer saber o H. O que mais que eu tenho de informação? De um cilindro reto de 12,56 de área da base. Então, ó, a área da base é igual a 12,56 centímetros quadrados. Sendo a área lateral o dobro da área da base. Ele está dizendo que a área lateral é igual ao dobro, gente. O que quer dizer dobro? 2 vezes. Então, a área lateral vai ser igual a 2... Vou fazer um 2 mais bonito aqui, né? A área lateral vai ser igual a 2 vezes a área da base. Beleza, essas são informações do exercício. E ele pede para considerar π igual a 3,14. Bom, galera, o que é área lateral? Né? Nós vimos que a área lateral de um cilindro é dado por 2 vezes π vezes o raio. Tá? É assim que eu acho o valor da área lateral. Agora tem um detalhe, tá? Para que a gente consiga achar o valor da área lateral, eu preciso saber o valor do raio aqui, ó. Eu não sei o raio desse cilindro, tá? Não sei o raio dele. Mas tem como achar, por quê? Porque a área da base é igual a π vezes o raio ao quadrado, beleza? Bom, a área da base vale 12,56. Igual a π vezes o raio ao quadrado. O π, gente, ele mandou considerar 3,14. Então, o π está multiplicando, eu passo ele dividindo. Então, eu vou ter aqui, ó, 12,56 dividido por π, que eu já vou substituir aqui, ó, 3,14. Isso é igual ao raio ao quadrado. Vou fazer aqui essa divisão, 12,56 dividido por 3,14 dá 4. Conclusão, r ao quadrado igual a 4. Portanto, tirando raiz quadrada de ambos os lados, eu vou ter que o r
é igual a 2. R igual a 2. Pronto, determinei o raio, gente. Agora, o que eu vou precisar fazer? Nós vamos precisar... Bom, então vamos agora para o cálculo da altura, né, gente? O que nós temos aqui? Qual é a altura? A gente sabe que área lateral é 2 vezes π vezes o raio vezes a altura. Olha só, gente, ó. A fórmula para encontrar a área lateral é 2 vezes π vezes r vezes h. Eu já sei que o raio vale 2, eu já encontrei, tá? Eu sei que π vale 3,14. E ele disse também que a área lateral é 2 vezes a área da base, tá? Ou seja, o dobro da área da base. Então, usando essa situação aqui, ó, a área lateral igual a 2 vezes a área da base, e substituindo os valores que nós temos, a gente vai ter o seguinte, ó. 2 vezes π vezes r vezes h é igual a 2 vezes a área da base, que vale 12,56. 12,56. Aqui, galera, veja bem, ó. Eu já tenho 2 aqui, eu tenho 2 aqui, eu posso simplificar, tá? Eu sei que o raio vale 2 e que π vale 3,14. Então, ó, 3,14 vezes 2 vezes h igual a 12,56. Gente, 3,14 vezes 2 dá 6,28 vezes h igual a 12,56. O 6,28 está multiplicando, eu passo ele dividindo. Então vai ter 12,56 dividido por 6,28 e fazendo essa divisão vai dar exatamente 2 centímetros. Conclusão, qual é a altura desse cilindro? 2 centímetros. Beleza? E está resolvido aí o exercício. Beleza, encontramos a altura, vamos para o terceiro exercício. O terceiro exercício diz assim: quantos metros cúbicos de terra foram escavados para a construção de um poço que tem 10 metros de diâmetro e 15 de profundidade? Pessoal, veja bem que dizer qual o volume e dizer quantos metros cúbicos foram escavados é a mesma coisa, tá? Por quê? Porque volume é expresso em uma unidade cúbica, que pode ser metro, centímetro, decímetro, milímetro. Nesse caso é metro, tá? Então eu tenho aí uma forma diferente de perguntar qual é o volume de terra que foi retirado na construção desse poço. Então vejam bem, gente, a pergunta é o volume, tá? Em metros cúbicos. Eu não sei por enquanto. Mas ele me disse que o poço tem 10 metros de diâmetro. Se o poço tem 10 metros de diâmetro, portanto, o seu raio vai ser de quanto, gente? O raio é a metade do diâmetro, então o raio vai ser assim, tá? E tem 15 metros de profundidade. Não sei se vocês se recordam, mas quando eu estava fazendo referência a cilindro e mesmo a prisma, eu disse para vocês que a altura tem várias formas de ser expressada. Uma delas é chamar de profundidade. No caso de um tanque, de um poço, de uma piscina, você não fala a altura da piscina, você fala a profundidade da piscina, profundidade do poço, profundidade do tanque. Mas essa palavra profundidade quer dizer altura. Então eu tenho que a altura desse poço é igual a 15 metros. Aí fechou, né, galera? O que é volume? Área da base vezes altura. Volume igual. O que é área da base? É π vezes r ao quadrado, tá? Vezes h. Então eu tenho aqui
opa, vezes H. Substituindo os valores, eu vou ter π, eu vou deixar π mesmo, tá, gente? Você só substitui se fosse uma questão com alternativa, mas não é, deixa π mesmo. R5 ao quadrado vezes H, que é 15. Então, eu vou ter aqui volume igual a π, 5 ao quadrado, 25, vezes 15. Então, eu vou ter aqui que 25 vezes 15 vai dar 375 π metros cúbicos. E aí, assim, a gente determinou aí a medida da profundidade, né? Da profundidade desse poço, ok? 25 vezes 15, 375 π. Resposta: qual o volume, né, de terra escavado? É exatamente o volume que contém esse poço, porque essa terra estava dentro do poço. Quando você retirou ela, então o volume que foi retirado foi o volume que o poço possui no momento, 375 π metros cúbicos. Vamos para o próximo exercício aí, né? Exercício número 4. O que nós temos aí? Calcular a área lateral de um cilindro equilátero, sendo 289 centímetros quadrados, a área de sua seção meridiana. Veja bem, gente, ó, nós falamos sobre seção meridiana no estudo de cilindro. O que era a seção meridiana? É quando eu faço um corte no cilindro, exatamente no meio, bem aonde fica o diâmetro desse cilindro, eu faço um corte reto. E aí, a face que vai ser apresentada quando eu faço o corte é uma face retangular ou quadrada. Será quadrada toda vez que o cilindro for equilátero. Opa, professor, ele é equilátero. Olha só, calcular a área de um cilindro equilátero. Toda vez que o cilindro for equilátero, que aparecer esse nome, galera, ó, cilindro equilátero, o que quer dizer isso, professor? Quer dizer que a altura é igual ao dobro do raio, tá? Toda vez que aparecer isso, quer dizer que H é igual a 2 vezes o raio. Isso é válido só para o cilindro equilátero. Ele quer saber a área lateral, a L. E ele nos deu que a área lateral... Aliás, ele não quer saber a área lateral, não. A área lateral ele deu. Vou apagar isso aqui. Ele deu o valor da área lateral. Ele falou que a área lateral é igual a 289 centímetros quadrados. Não, exatamente. Eu confundi aqui. Ele não deu. Ele quer saber a área lateral mesmo. Vamos lá, voltando. Ele quer saber a área lateral. O que ele deu foi a área da seção meridiana. Tá? A área da seção meridiana, ele falou que é 289. Pronto, maravilha. Vamos tomar muito cuidado com as informações, porque senão a gente já se atrapalha. Então, ele me deu a área da seção meridiana e ele quer saber a área lateral. Gente, a área da seção meridiana, eu vou pegar aqui um cilindro que foi, como ele é equilátero, então eu vou ter aqui uma face quadrada, ó. Vou ter uma paradinha assim. E o cilindro é isso. Tá? Esse cilindro foi... Aqui é o cilindro cortado. Então, a frente dele aqui, ó, é um quadrado, ó. Isso aqui é um quadrado. Por que é quadrado, professor? Porque ele falou que o cilindro é equilátero. Tá? Se não fosse equilátero, seria retangular. Mas como é equilátero, então é um quadrado. Ou seja, isso aqui é 2 vezes o raio, tá? Ou seja, é o diâmetro do cilindro, ou 2 vezes o raio.
e aqui seria a altura, tá? Bom, o que eu tenho aqui, gente? A área da seção meridiana, seção meridiana é igual a um lado vezes o outro, que é o quadrado, ou seja, 2R vezes H. Mas espera aí, professor, H vale 2R também. Então, a área da seção meridiana, que vale 289, vai ser igual a 2R vezes R, tá? Ou vezes 2R. 2R vezes 2R. Então, eu vou ter aqui 289 igual a 4R ao quadrado. Porque 2R vezes 2R são 4R ao quadrado. O 4 está multiplicando, passo ele dividindo. 289 dividido por 4 é igual a R ao quadrado. Agora, para resolver isso, a gente tira a raiz quadrada dos dois lados. Ó. Raiz quadrada de 289 é 17. E raiz quadrada de 4 são 2. Então, isso quer dizer que R é igual a 17 sobre 2. Por enquanto, eu vou deixar assim, eu não vou dividir, tá? Agora, vamos para a área lateral. Bom, se o R, olha só, se o R é 17 sobre 2, quanto que vai valer o H, gente? Ó, o H não é 2 vezes o R? Então, H é igual a 2 vezes 17 sobre 2. Ó, 17 em cima, 2 embaixo. Isso quer dizer que H é igual a 17. Pronto, centímetros. Achei a altura. Por que eu achei a altura? Porque eu preciso. A área lateral é igual a 2 vezes π vezes r vezes h. Então, vamos lá. A área lateral vai ser igual a 2 vezes π, vou deixar π mesmo, tá? Porque não tem alternativa, vezes o raio, que é 17 sobre 2, vezes h, que é 17. Mais uma vez simplifico, ó, 2 em cima, 2 embaixo. Conclusão, a área lateral é igual a 17 vezes 17, 289 π centímetros quadrados. Pronto, tá aqui, ó. Achamos o valor da área lateral. Beleza? Ah, professor, deu o mesmo valor da seção meridiana? Não. Veja bem, a seção meridiana é 289. A área lateral é 289 π, ou seja, precisa multiplicar por 3,14, então vai dar muito mais que isso, tá? Mas como nós não temos alternativas, a gente pode deixar desse mesmo jeito aí, beleza? Continuation, galera. Agora exercício 5. No quinto exercício, a gente tem a seguinte situação. Um aquário cilíndrico com 30 centímetros de altura e área da base igual a 1.200 está com água até a metade da sua capacidade. Colocando-se pedras dentro desse aquário, de modo que fiquem totalmente submersas, o nível da água sobe para 16,5. Então, calcule o volume das pedras em centímetros cúbicos. Galera, veja bem, o que o exercício nos deu? Ele falou que a altura desse aquário, que é na forma de um cilindro, é de 30 centímetros. Tá? E que a área da base é igual a 1.200. Então, eu vou colocar aqui, ó. Área da base igual a 1.200 centímetros quadrados. A altura total, eu vou chamar de Hzão, que seria a altura do cilindro, é de 30 centímetros. Tá? Ele falou que está com água até a metade da sua capacidade, gente. O que seria a metade? A metade da altura. Então, a água que consta está a uma altura de 15 centímetros, que é a metade do cilindro. A metade de 30, 15. Beleza. Colocando-se pedras nesse aquário, de modo que fiquem totalmente submersas, o nível da água sobe para 16,5. Olha só, eu vou fazer um desenho aqui para vocês entenderem melhor. Ó. Eu tenho aqui o meu aquário cilíndrico, né?
eu tenho aqui o aquário, ele está com água até aqui, ó, na metade. Aí o que aconteceu? Colocou pedras aqui, ó, de modo que elas fiquem totalmente submersas. O que aconteceu quando eu coloquei a pedra? Essa água que estava aqui, na altura de 15, aumentou, veio para cá, ou seja, 16,5 centímetros. E aí, gente, vocês concordam que esse pedaço que aumentou, esse trecho aqui, ó, ele elevou ali, aumentou o volume. Quando você colocou a pedra, aumenta o volume dentro do cilindro. E o volume aumentou numa altura aqui, H de 1,5. Porque ele estava com 15 e foi para 16,5. Então ele aumentou 1,5. Vocês concordam que esse volume que aumentou é devido à colocação das pedras? Sim, colocou pedra, aumentou o volume. Conclusão, o volume aumentado corresponde ao volume das pedras. Então basta eu calcular esse volume que aumentou. Galera, como o cilindro é o mesmo, a área da base permanece a mesma. O que mudou foi só a altura. Então o volume das pedras vai ser igual ao volume que aumentou ali. Ou seja, a área da base, que continua sendo a mesma, vezes a altura que eu vou chamar de H1 aqui, tá? Para não confundir com aquele outro H. Vou chamar de H1, porque o H seria 15, aí o H1, 1,5. Então esse seria o volume das pedras. Volume das pedras igual à área da base, que é 1.200, vezes 1,5. Conclusão, volume das pedras igual 1.200 vezes 1,5, 1.800 centímetros cúbicos. Então está aqui a resposta. Qual é o volume dessas pedras que foram colocadas nesse aquário? Essas pedras têm um volume total de 1.800 centímetros cúbicos. Então a resposta aqui, letra D. Tranquilo? Moleza? E assim a gente termina aí essa bateria de exercícios. Galera, nos encontramos na próxima aula com a graça de Deus, porque só Ele nos dá a certeza de estarmos aqui. Forte abraço para vocês. Não esqueça de no final desse vídeo dar aquele joinha, clique, curta, compartilhe e deixa seu comentário. Forte abraço para vocês, galera. Tchau, tchau.